Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial. Hoje abordaremos o tema Direito Societário. O Código Civil de 2002 regula 7 tipos societários. São eles: sociedade simples, sociedade em conta de participação, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada e sociedade cooperativa. Todos os conceitos acerca dos tipos societários podem ser encontrados na apostila desta disciplina. Entre em sua sala virtual e faça a leitura para fixação do conteúdo. O segundo tema a ser abordado nesta aula será princípios do direito empresarial. O primeiro deles é o princípio dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. É um princípio fundamental esculpido no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Representa um dos valores protegidos pela nossa Carta Magna, quais sejam o trabalho e a livre iniciativa. O segundo princípio é o da ordem econômica e financeira. A ordem econômica e financeira é um verdadeiro direito fundamental, previsto na Constituição Federal de 88. A ordem econômica é justa e razoável, que obedeça os critérios de ordem pública e os princípios legais constitucionais. O artigo 170, caput, traz importantes noções ao direito. Diz que a ordem econômica tem como fundamento o trabalho humano, a livre iniciativa, o qual nos remete ao superprincípio do artigo 1º, 4 da Constituição Federal. E diz também que a finalidade do trabalho humano e da livre iniciativa é assegurar a todos uma existência digna e humana. A lei, o ato administrativo e a sentença devem se pautar pela justiça social ao tratarem da ordem econômica. Os princípios específicos da ordem econômica serão elencados a seguir. Primeiro, princípio da soberania nacional. Segundo esse princípio, a soberania é o poder que o Estado tem, através de seus instrumentos, de fazer valer a vontade e comandar a ordem econômica. O princípio da propriedade privada. Esse princípio assegura aos trabalhadores, empresários e aos administrados que o Estado não venha a interferir sem motivos naquilo que é a mola propulsora da sociedade e da atividade econômica. Esta só existe para que haja produção e circulação de mercadorias. O artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, traz esse direito de forma geral, sendo essa propriedade privada do artigo 170 um princípio específico e individualizado de garantia de não intervenção estatal sem motivos justos e razoáveis. Princípio da função social da propriedade. Este princípio legitima a intervenção estatal na propriedade quando esta não cumpre sua função social, sua função econômica de gerar riquezas, garantir o trabalho, sustentar o Estado através de tributos e promover o desenvolvimento econômico. O princípio da livre concorrência. É assegurada aos administrados a garantia de concorrer livremente entre si, sem intervenção estatal injustificada. O princípio da defesa do consumidor. Princípio crucial nos dias de hoje, sobretudo pela eficácia social do Código de Defesa do Consumidor. A atividade econômica deve proteger a parte mais fraca e hipossuficiente da relação econômica, o consumidor, sobretudo no que diz respeito às regras e legislações específicas desconhecidas da população em geral. Outro princípio é a defesa do meio ambiente. Além de ter a obrigação de proteger o meio ambiente, este princípio merece tratamento diferenciado por parte do Estado, de forma que este promova incentivos àquele que se preocupa com o meio ambiente e penalize aqueles que o destroem. Mais um princípio de extrema importância é o da redução das desigualdades regionais e sociais. Um dos objetivos do Estado, que é o de reduzir as desigualdades sociais e regionais, está previsto no artigo 3º da Constituição Federal. Os agentes financeiros devem minimizar as desigualdades, sobretudo quando o Estado, através de lei,
disser ostensivamente os locais e as áreas sociais a serem preenchidas pelos agentes com a produção e circulação de bens e serviços. Outro princípio é a busca do pleno emprego. Este prevê o aproveitamento máximo dos fatores de produção, tais como capital, mão de obra, tecnologia e insumos, para a circulação de bens e serviços. Isso implica na erradicação do desperdício, na busca de novas tecnologias, no emprego do capital de forma diligente e na capacitação dos recursos humanos atuais e futuros. Outro princípio é o da liberdade de exercício da atividade econômica. É assegurado o livre exercício de atividades econômicas sem a necessidade de autorização estatal. Essa liberdade, evidentemente, é relativa, devendo a lei ordinária especificar quais atividades necessitam de autorização legal. Apenas a lei pode realizar esse controle. Terminamos nossa aula aqui. Espero que tenham compreendido tudo que foi mostrado hoje. Qualquer dúvida, consultem seu material didático disponível na sala virtual e façam suas leituras complementares. No próximo encontro, daremos continuidade à disciplina de Direito Empresarial. Até lá!